Neste vídeo nós vamos falar sobre a pesquisa de água subterrânea, né? A pesquisa, como que a gente encontra as melhores fontes de água subterrânea e também como nós podemos trabalhar com a locação de poços. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os estudos que são realizados e os principais métodos de investigação, né, e de pesquisa de água subterrânea. Bom, então primeiramente, qual que é a importância, né, de uma água subterrânea, dessa investigação? Bom, essa investigação, essa pesquisa, que também pode aparecer para vocês com o termo, né, de prospecção, tá? Prospecção, né, de água subterrânea, ou prospecção de minerais, né, é uma palavra sinônima a pesquisa de água subterrânea. Basicamente, é uma busca por água, no caso, né? Então, para que a gente faça, né, uma locação ou instale um poço, e que esse poço, né, que a gente consiga maximizar a chance desse poço nos dar uma água tanto em qualidade quanto em quantidade, eu preciso fazer uma investigação. Eu não posso sair perfurando o terreno à torta e à direito até eu encontrar água. Porque, primeiro, isso vai me demandar uma quantidade de recursos enorme e também, né, uma demanda por tempo de insumos que podem, inclusive, inviabilizar testes futuros. Então, basicamente, essa prospecção é para que a gente encontre a água subterrânea, né, a água que geralmente é fonte para abastecimento, seja público ou de empresas. Para isso, pessoal, geralmente, tá, os estudos eles são divididos em três partes. E quando eu estou falando estudos, tá, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, é que nós estamos falando em estudos feitos por empresas competentes, por empresas conscientes e comprometidas em entregar não só um produto de qualidade, que seja um poço com uma vazão adequada ao seu cliente, mas também respeitando as pressões hídricas e os problemas ocasionados ao meio ambiente. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque hoje nós temos várias pessoas e até mesmo, diria, empresas que não são do setor, que dizem realizar este tipo de serviço, né, a perfuração, mas desprovidos, né, de critérios de estudos preliminares. Se você estiver contratando uma empresa que vai te apresentar um embasamento, um estudo falando, olha, fulano, é melhor eu perfurar nesta área aqui porque eu vou ter mais chance de encontrar água, então é melhor que você escolha essa empresa para fazer a locação e a perfuração do seu poço. Tá? Uma coisa que tem que ficar clara aqui, né? Esses métodos que nós vamos falar, esses estudos, eles maximizam, né, a chance de você encontrar uma água de qualidade. Não são garantias de que isso vai acontecer. Tá? Então, pode ser que vocês encontrem locais aí, onde, locais, vídeos, né, em pessoas alegando que perfuram poço, né, que não tem erro. Infelizmente, isso acontece. Tá? Então, não caiam nesse tipo de informação. Tá? O ideal é, quanto mais informação você tem, maior é a garantia de que aquele poço vai fornecer a água em quantidade e também em qualidade que você necessita. Bom, então, vocês viram aqui, deixa eu apagar, nós temos aí estudos que são divididos em três grandes grupos, né? Seriam os estudos preliminares, os estudos gerais ou de viabilidade e os estudos detalhados. Esses estudos, eles têm uma ordem, né? Como vocês já podem ter notado pelo nome, eu vou começar pelos estudos preliminares. Depois, eles me dando um aval, né, uma confirmação, eu passo para os estudos de viabilidade e, posteriormente, para os estudos detalhados. Bom, mas o que vem a ser cada um desses estudos? O estudo preliminar, como o próprio nome diz, ele vai nos fornecer uma informação inicial, né? Basicamente, o que ele vai nos dar é a identificação dos aquíferos mais importantes, né, e das suas áreas de recarga e a estimativa da qualidade da água e das suas dimensões. Bom, desse aqui eu diria que seria um estudo em termos de macro, né? Você vai pegar uma carta geológica, na maioria das vezes, e vai ali locar, né, os aquíferos que estão existentes. Então, essa parte do estudo, ela é embasada em quê? Geralmente em estudos geológicos, né? Então a gente faz o quê? Análise geológica,
uso de critérios hidrogeológicos, né? Basicamente, eu estou estudando áreas por meio de um mapa, né? Então estou determinando ali quais são os aquíferos mais importantes, e aí eu já estou delimitando quais são aqueles em que eu tenho maior chance de encontrar água. Portanto, eu não preciso ir a campo nesse momento de estudo preliminar, porque eu vou estar levantando áreas para posteriormente ir a campo. Porque imagina que se eu for a campo sem antes fazer essa análise preliminar, eu vou ficar aí muito tempo rodando no campo e na maioria das vezes trabalhando com áreas que não tem, né, a mínima chance de produzir água. Então aqui, ó, eu não preciso de atividade de campo. Posso fazer? Claro que posso. Tá? E uma etapa que é extremamente dependente da experiência profissional. Se você pega um profissional que já tem uma certa habilidade em interpretação de mapas, identificação de redes de drenagem e de recarga, ele vai sair na frente dos demais no que diz respeito ao estudo preliminar. Então, ele já sabe quais são as áreas por meio de uma carta litológica, de um mapa geológico, onde é mais provável ter água baseado em simplesmente formação geológica. E aí, né, com base nessa análise de mapas, eu diria até que seria uma etapa aqui de uma análise, né, documental, né, uma análise de documentos, de mapas, né, de inventários. Ele vai selecionar áreas de interesse para que depois ele vá a campo e faça o segundo tipo de estudo, que é o estudo de viabilidade. Então, basicamente, né, nessa etapa, ele vai analisar um mapa como este que vocês estão vendo aí, que é um mapa de águas subterrâneas do estado de São Paulo. Claro, houve todo um embasamento teórico, uma grande pesquisa para chegar até esse mapa. Então, por exemplo, que eu vou pegar um ponto arbitrário, né, eu não consigo, a escala está muito ruim para visualizar, né, mas vocês encontram este mapa facilmente na internet. Vocês conseguem vir aqui, por exemplo, ó, e marcar, vamos supor que vocês tenham um empreendimento aqui nesta região e conseguem ver aqui quais são as formações geológicas, né? E quais são os principais aquíferos que estão próximos aqui desse ponto X. Então, você pode identificar aqui alguns pontos, né? Eu estou dando um exemplo bem genérico aqui, que, por exemplo, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, que são áreas propensas para você perfurar um poço. Para abastecer, por exemplo, esta comunidade que está aqui no ponto X. Claro que eu não estou considerando efeito de escala, nem nada do gênero. Só mostrando para vocês como que o geólogo vai fazer isso, bem a um grosso modo. Então, após a análise do mapa, o que ele vai fazer? Ele vai, né, passar para o próximo tipo de estudo, que são os estudos de viabilidade. Né? Os estudos de viabilidade, né, eles vão agora para campo, né, e nós vamos identificar o quê? Bom, aquele mapa, inicialmente, me deu pontos em que eu posso, né, investigar se há a viabilidade de água ou não. Então, o mapa, inicialmente, ele me serviu como uma etapa o quê? Como o próprio nome diz, preliminar. Agora eu vou ver se aquele ponto selecionado de forma preliminar, se é viável explorar a água sobre ele. E aí isso envolve o quê? Está destacado aqui em negrito, trabalhos de campo. E esses trabalhos de campo quer dizer o quê? Que os profissionais eles têm que ir a campo e levantar informações. Que tipo de informações? Bom, eu quero saber sobre água. Então, preciso fazer o quê? Testes com pontos de água, utilizar a geofísica. Nesse vídeo nós vamos falar, nesse ou no próximo, sobre os métodos geofísicos de investigação. Instalar poços de pesquisa, tá? Eu posso instalar, e é até necessário que eu instale um poço, que nós vamos chamar de poço teste, e posteriormente nós vamos falar sobre o teste de bombeamento, teste de recuperação, né? Sobre as capacidades de produção e também sobre as análises químicas. Eu posso utilizar esses poços teste para ver a qualidade da água. Pois hoje ainda se tem uma noção, tá, de que a água subterrânea ela é uma água desprovida de contaminação. Infelizmente, tá, pelos processos de contaminação de solo, isso não é mais uma realidade quase que 100%, né, uma realidade universal. Então, os estudos de viabilidade eles vão indicar, no meio de poço teste, com avaliação de campo,
se é viável ali a exploração de água naquele ponto pré-selecionado. Se naquele ponto não for, né, você pode ir testando 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 pontos aí, né, dependendo da sua necessidade. E basicamente, ó, quais são os tipos de estudos que nós fazemos em estudos de viabilidade? A maioria deles, como vocês podem ver, são os mapas, né? Nós vamos falar de alguns deles aí, né? Os mapas litológicos, os mapas potenciométricos, de transmissividade, de oscilação potenciométrica, das isótopicas e das concentrações iônicas, né? Além, claro, de mapas de topografia, drenagem. Então, aqui nós já colocamos um mapa litológico, né, para que vocês façam uma visualização. Esse mapa, ele já pode, inclusive, ser utilizado para você ter uma referência, né, sobre um possível ponto de locação, por exemplo. Né? Determinados tipos de rocha têm mais facilidade a armazenar água que outras, né, como, por exemplo, rochas sedimentares, né, os arenitos, enfim, são mais propensos a esse tipo de armazenamento de água. No caso dos estudos de viabilidade, nós temos dois tipos de mapa específicos que nos ajudam muito, né, a delimitar um ponto ou até mesmo identificar qual é o sentido de escoamento da água subterrânea. Esses mapas são, né, tem uns nomes um pouquinho difíceis, mas o primeiro deles é o mapa de isóbatas, né? O mapa de isóbatas nada mais é do que um mapa que mostra a linha de igual profundidade do topo de uma formação aquífera. Né? Então, é como se eles estivessem marcando para vocês, suponhamos que esse aqui seja o perfil do nosso terreno, né? A superfície, né, do nosso terreno. E aí nós temos, né, um nível d'água aqui, que ele não é constante, né? Ele acompanha geralmente a topografia do terreno. Então, vamos supor aqui, né, que o terreno ele faça, né, alguma coisa assim, e a água subterrânea ela vai tender, né, a seguir, né, este relevo aqui. O mapa de isóbatas ele vai determinar o quê? Qual que é a profundidade do nível do lençol freático. Então, suponhamos que aqui seja 10 metros no ponto A, aqui ó, seja 15 metros, e aqui, por exemplo, seja 9 metros. O que o mapa de isóbatas marca é as linhas em que, né, a profundidade do lençol freático é a mesma. Então, se eu vejo no mapa de isóbatas linhas assim, ó, aqui, por exemplo, 10, aqui 9, aqui 8, o que quer dizer? Quer dizer que quanto maior for o número, maior é a profundidade. Então, por exemplo, aqui, o lençol freático está a 10 metros de profundidade. Aqui a 9, ou seja, que ele já está mais raso. Então, qual que é o sentido do escoamento? Lembre-se que a água sempre escoa do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Onde que está a maior energia? A maior energia está no ponto mais próximo à superfície. Então, o sentido de escoamento é este aqui. Certo? Então, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui um exemplo, né, de um mapa de isóbatas para vocês. Tá? Deixa eu só apagar aqui para que vocês possam visualizar, tá, este mapa aqui. Então, tá aí ó, o mapa de isóbatas, como vocês podem ver. Vejam que aqui ó, nós temos vários pontos, né? Nós temos aqui várias profundidades. Então, veja aqui, ó, cota menos 640, menos 600, menos 560, menos 480. Estes valores, tá, pessoal? É porque isso está relacionado ao nível do mar. Por isso que tem esses valores de menos 300, menos 400, tá? Não está em relação à superfície do terreno. E, como vocês podem ver pelo idioma do mapa, não é um mapa brasileiro, tá? É de outra região. Então, vocês conseguem ver o quê? Qual que é o sentido, né, de escoamento aqui? Vamos pegar este ponto, vocês estão vendo que ele está escoando, né, a água subterrânea ela escoa nesse sentido aqui. Então, por meio de um mapa de isóbatas, né, vocês estão vendo que eu consigo identificar, né, não só a profundidade do lençol, mas também o sentido de escoamento da água subterrânea. O outro mapa que eu posso utilizar, e tem um nome muito parecido,
é o mapa de isópacas. Né? O mapa de isópacas, ela vai me mostrar o quê? A linha de igual espessura de uma formação geológica. Então, por exemplo, se eu estou analisando um aquífero em uma camada de arenito, o que isso é importante? Bom, quanto maior for a espessura daquele arenito, tá, por exemplo, armazenando água, né? Vamos pegar assim, quanto maior for a espessura dessa camada de arenito, quer dizer o quê? Que maior vai ser a quantidade de água. É só vocês lembrarem do conceito de transmissividade. Lembram lá? Transmissividade é a quantidade de água transportada pela seção plena do aquífero. Então, se vocês pegarem aqui, ó, o mapa de isópacas, o que vocês estão vendo? Aqui, ó, eu tenho 80 metros, né, de camada, que vocês estão vendo, ó. Aqui eu tenho, né, como vocês estão vendo, isópaca inferida e seu valor em metros. Ó. Aqui eu tenho 80, 100, 120, 140, 160, 180. O que está acontecendo? A camada de rocha que está armazenando água, ela está ficando mais, o quê? Mais espessa. Se ela está ficando mais espessa, a transmissividade, ela está o quê? Aumentando. Né? Lembre-se, o que é transmissividade, né, dos vídeos anteriores? Transmissividade desculpem aqui, transmissividade é igual a condutividade hidráulica, também chamada de permeabilidade, vezes a espessura da camada. Se a espessura da camada está aumentando, a transmissividade também. Quer dizer que esta formação transmite mais água. Isso é muito importante. Então, esses mapas, mesmo eles sendo pouco comuns, eles nos dão informações extremamente valiosas sobre a movimentação da água subterrânea. Além disso, nós já falamos isso no vídeo anterior, nós temos os mapas potenciométricos. Né? Eles nos mostram onde é que está o nível dinâmico de energia do aquífero. E aí eu consigo definir, né? Por exemplo, se eu perfurar um poço em uma determinada região, quantos metros de água, né? Quantos metros de coluna d'água eu vou ter no meu poço, se esse poço vai ter artesianismo, se ele vai ser jorrante ou se ele não vai, se a pressão é maior que a pressão atmosférica, posso utilizar isso, né, para fazer uma série de dimensionamentos, e é muito importante. Inclusive, eu consigo ver para onde a água está escoando. Então, veja, no mapa potenciométrico, o que eu estou vendo aqui? Nada mais do que as cargas de pressão, né? As cargas lá do teorema de Bernoulli, estão lembrados? O teorema de Bernoulli nos mostra que energia, né, que eu vou chamar de H, é igual a cota de posição, mais o quê? Vamos lembrar lá, cota mais a carga de pressão, né, que eu chamo de Psi. Então, aqui eu tenho um componente geométrico e aqui eu tenho um componente de pressão. O componente geométrico é a cota do terreno e o componente de pressão está relacionado à pressão com a qual a água está submetida. E aqui nesse mapa, olha o que a gente vê. Né? Aqui nesse ponto, ó, nós temos 56 como cota potenciométrica e vejam o que acontece. O valor está o quê? Diminuindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui nesse poço aqui, ó, o nível da água subiu 56 metros. Aqui ele subiu 54. Então, quer dizer que desta curva potenciométrica para essa, eu tive uma diminuição, e suponhamos que isso esteja em metros, tá? De 2 metros. Ou seja, a energia decaiu 2 metros. Nossa perda de carga foi de 2 metros. Ou seja, né, houve uma perda de energia. Lembrando que a energia sempre se desloca do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Então, a água está fazendo o quê? Ela está se deslocando nesse sentido. Aqui, né, vocês têm a direção de alguns fluxos. Então, vejam aqui, ó, ela faz este caminho. Aqui nesse ponto, ó, ela vai fazer este caminho aqui. Ela faz este caminho. Ela faz este caminho. Então, vejam que não há um caminho só. A água vai sempre do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. E vejam outra informação importante neste gráfico. Né? Vocês estão vendo as formações geológicas aqui, mas vejam que tem algumas lagoas
aqui no mapa, né, como a Lagoa de Bonfim, né, do Urubu. E olha o que vocês estão observando. Que de acordo com os potenciais aqui, os níveis potenciométricos, vocês conseguem ver se uma lagoa está o quê? Transmitindo água para outra. Então vejam aqui como que se dá essa comunicação. Então, mais uma vez, reparem a importância dessas informações para um diagnóstico, em termos técnicos de hidrogeológico, mas para um diagnóstico de águas subterrâneas bem feito. E nós temos também, né, depois dos estudos de viabilidade, primeiramente dos estudos preliminares e dos estudos de viabilidade, nós teremos depois, né, os estudos ditos detalhados. Esses estudos detalhados, o que eles querem? Eles querem ver agora, depois de todas aquelas informações que são obtidas por meio de ensaios testes, né, postos de pesquisa, qualidade, nós vamos chegar à seguinte pergunta. Bom, esse poço, ele atende a minha demanda? Porque antes eu fiz estudos preliminares, eu achei a água, digamos assim. Agora, essa água atende a demanda para a qual ela é utilizada? E aí eu posso utilizar, né, vários outros testes, tá, para fazer essa verificação. Né? Antes eu estava fazendo testes em caráter o quê? De viabilidade. Para simplesmente identificar, né, se o nosso poço ele vai funcionar, se tem água, se essa qualidade dessa água é viável ou não, né, é boa ou não. Agora, no estudo detalhado, eu vou ver se esta água atende a demanda para a qual ela está sendo necessitada. É um estudo muito mais robusto, né, e que precisa de um investimento muito maior. Por isso que ele vem por último. Nesse caso, nós já vamos utilizar métodos geofísicos. Nós vamos falar de alguns deles aqui, mas que envolvem equipamentos caros, né, para sua utilização. Os piezômetros e indicadores de nível d'água. Né, aqui eu vou instalar vários para tentar determinar o comportamento dessa água subterrânea. Vou trabalhar com poço já exploratório, que é diferente de poço de pesquisa, e os testes de produção. Por que isso aqui é importante? Eu posso simplesmente fazer um poço, encontrar água ali e depois de uma semana não ter mais água nenhuma lá. Tá? Lembre-se do que a gente falou, de que algumas formações rochosas, elas armazenam água, mas elas têm uma dificuldade gigantesca em transmitir. Então pode ser que eu tiro a água toda lá em uma semana, em um mês, e depois o poço seca. Por quê? Porque o terreno não permite com facilidade o transporte de água. E aí o poço não recarrega. Quando a gente vai falando da exploração de poços, nós vamos entender de onde vem esta água. E também vamos fazer uma análise muito mais robusta sobre a qualidade da água. Eu preciso saber, no caso, se for para abastecimento público, né, o que eu preciso saber? Bom, eu preciso saber se essa água tem um padrão de qualidade adequado, no qual eu vou gastar o mínimo possível de recursos para tratar a mesma. Meu objetivo é justamente esse.